mais uma componente do nosso Farol, a psicóloga Viviane Batistella, que já está conosco. Viviane, bom dia, bem-vinda ao nosso Farol. Bom dia, Beto. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Viviane, o tema, para variar, espinhoso para você tratar e decifrar aqui no nosso programa. Tivemos uma questão de suspeita de roubo e, consequentemente, uma agressão motivada pelo racismo. O que você tem a dizer, Viviane? Beto, eu quero contar para vocês hoje um experimento até bastante famoso na minha área, que explica como é que o racismo ainda existe nas nossas entranhas, porque o que a gente ouve é assim, não é racismo, não, mas não foi bem isso, enfim. Você está me ouvindo, Beto? Perfeitamente, Viviane. Então tá bom. Vamos lá. Um grupo de primatas, que são os nossos irmãos, foram colocados numa jaula. Nessa jaula havia uma penca de bananas colocada no teto. Cada vez que um dos macacos, acredito que eram 6, tentasse subir até a penca para pegar uma banana, os outros macacos levavam um jato de água. Consequentemente, qualquer macaco que tentasse pegar a banana era surrado por conta da punição que os outros recebiam. Eles aprenderam que se um subisse, os outros iriam receber uma punição. Então, qualquer macaco que tentasse subir, levava uma surra dos outros. Com o tempo, eles foram trocando os macacos. Tiraram macacos que foram inseridos ao jato de água e colocaram macacos que não tinham vivido essa experiência. Mas que mesmo assim, por influência do grupo, se um tentasse subir, ele também batia nos outros. Na verdade, quando ele entra na jaula, a primeira coisa que ele faz é tentar subir e pegar as bananas, e ele já leva uma surra ali. Depois de um tempo, os cientistas trocaram todos os macacos. Nenhum macaco havia mais recebido a punição do jato de água. Porém, ao ver um companheiro tentar subir e pegar a penca, uma banana, eles surravam os outros. Hoje, na sociedade contemporânea, o racismo existe mais ou menos assim. A gente não sabe muito bem porquê, mas a gente aprende que uma pessoa que tem um tom de pele mais escuro, ela é motivo de desconfiança. Por isso que o racismo tem que ser combatido de uma forma estrutural. Nós não somos mais aquela geração que viu os negros serem escravizados e que ouviu que negros não eram gente e que eram para uso, para posse. Mas a gente traz dentro da gente, através do que chamamos de paradigma, uma ideia, um olhar diferente para um negro, que muitas vezes é inconsciente. Então, o racismo tem que ser combatido nas nossas entranhas, nas nossas vísceras. Consegui me expressar, Beto? É um assunto tão difícil de explicar, né? É porque a gente vê isso pulsando ainda na sociedade, o combate a gente percebe que ele é permanente, mas não sei se ele está sendo eficaz, porque eu tenho a impressão, Vivi, a todos que nos acompanham, que os casos têm se multiplicado, apesar de toda a divulgação das sanções, da legislação. Como é que faz? Até onde a gente vai chegar? A gente só consegue mudar quando a gente aceita e quando a gente assume. Eu acho que o que falta para a sociedade, Beto, é assumir que o racismo está ainda dentro de todos nós, que ainda existem sequelas desse olhar. Olha, a escravidão, ela é uma das páginas mais horrendas da nossa história. Nós devemos sim desculpa aos negros até hoje, mas se a gente não assumir e não aceitar, nós vamos continuar dando desculpa. Não ao preconceito, não à injustiça. Não é preconceito e injustiça, não, é racismo. É algo que ainda está dentro da gente. Eu dou um exemplo assim, a gente vai ao show do Alexandre Pires, a gente aplaude, ele é bacana, eu particularmente adoro o Alexandre Pires. Mas se uma pessoa com a mesma aparência do Alexandre Pires
anda na rua à noite e a gente cruza com ela, algo grita dentro de nós. É esse algo que a gente tem que combater. Entendi. Porque isso foi passado para a gente lá atrás. Por isso que eu dei o exemplo dos primatas. Entendi. Bom, nós tínhamos mais um assunto para comentar hoje, mas eu queria lhe cumprimentar e gostaria que você também tornasse público aí uma obra do seu filho, uma obra literária do seu filho. Você me passou a semana passada, um motivo de muito orgulho, né, Vivi? Ai, Beto, motivo de muito orgulho. Olha, eu vou mostrar aqui, esse é o livro do meu filho, Jackman, uma história, baseado nos jogos dos anos 80, nos jogos de Atari. Eu acho que vocabulário a gente adquire lendo, pegando a gancho aí no assunto anterior, né? A leitura é imprescindível, meu filho sempre foi um leitor voraz, e agora ele está, talvez, acredito que ele seja o primeiro escritor infantil limerense, assim, a criança escritora limerense. Então, o livro está à venda na Amazon, e eu vou ficar muito feliz se vocês puderem prestigiar o meu filho. Vivi, por favor, mostre de novo a capa do seu livro para quem nos acompanha aqui na TV Opinião e também nas plataformas Jackman, olha que bacana. Jackman, uma história. Uma capa bacana. Vivi, parabéns. Nós tínhamos um outro assunto para tratar hoje, mas infelizmente, como sempre, né, estaremos sem tempo. Porque se eu lhe perguntar aquilo que eu te passei antes do programa, a gente encerra o Farol de Limeira e não esgotará esse assunto que eu havia lhe proposto. Vamos deixar para a próxima semana, Vivi? Beto, já subiu o meu texto dessa semana, uma reflexão sobre o racismo, na verdade um pedido de perdão ao senhor Luiz Carlos e a todos os negros que ainda são vítimas desse ato tão impensado e tão cruel que é o racismo, e que possamos buscar aonde há resto de racismo dentro de nós para que possamos combater. Ainda somos todos racistas, infelizmente. Verdade, Vivi, verdade. Muito obrigado. Psicóloga Viviane Batistella participando aqui do nosso programa. Uma ótima sequência de semana e até a próxima oportunidade, Vivi. Obrigada, um abraço, Beto.